Muito boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Luiz Lima. Eu cheguei a falar hoje já um pouco com vocês sobre as carreiras, né? Fiz um breve comentário sobre a carreira em si, tá joia? Fiz um pouco, comentei alguma coisa também sobre as questões que a gente mais vê caindo aí, mas fiz um exemplo, né? Joguei algumas questões e trabalhei um pouco com vocês a teoria dos princípios administrativos. Tranquilo? Vamos retomar agora o direito administrativo, tá ok? E agora eu vou dar um enfoque um pouco diferenciado, mas vou repetir alguma coisa também do que eu disse no primeiro bloco, porque teve um pessoal que entrou um pouco depois, né? Porque foi bem logo depois do retorno e do almoço. Então, só para falar um pouco com vocês, tá? Bom, eu sou professor de concurso há 6 anos, tá joia? Eu sou procurador municipal, sou formado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora e estou tendo a oportunidade agora de ser o seu professor aqui no ponto dos concursos, tranquilo? E o que eu quero tratar com vocês, meus caros? A tarde de hoje é só para a gente destacar o quê? O ano de 2017, ele vai vir com muitos concursos de tribunais, tá joia? Muitos concursos de tribunais. Alguns já em andamento, ok? A gente sabe que saiu agora aí o edital do Tribunal de Justiça do Paraná, saiu também o TRF2, que já está em andamento, e outros concursos de tribunal que estão na iminência de sair nesse ano de 2017, beleza? Qual que é a jogada aqui? Qual que é o motivo do nosso encontro? Meus caros, o que acontece? Quando você tem o tipo de cargo que vai ocupar um analista ou um técnico dos tribunais, a gente tem uma carreira com muitos benefícios, com muitas vantagens, tá joia? E é o seguinte, você tem o tipo de carreira onde você tem um trabalho relativamente tranquilo, tá joia? Tranquilo em qual sentido? Você vai fazer a sua meta ali no fórum, né? Ou então no tribunal, sem qualquer estresse, sem qualquer amolação. As exigências da carreira não são tão grandes e você tem ali, principalmente nas carreiras federais, você tem um conforto muito grande, tá ok? Você tem uma estrutura muito boa para trabalhar, sem muita formalidade, sem tanta pressão de trabalho. A carreira é muito boa, a gente tem remunerações aí hoje que giram em torno, para técnico, em torno de 5, 6 mil reais, e para analista, hoje em torno aí de 11 a 12 mil. E o que acontece? A carreira, ela evolui muito bem. Uma pessoa que hoje entra para analista de um tribunal federal, por exemplo, estará aposentando, salvo essas novas readaptações do sistema próprio de previdência, a pessoa vai estar aposentando com a média de 18 mil reais por mês. Então, assim, uma carreira de uma perspectiva muito boa e que vale a pena realmente você encarar, tá joia? O trabalho diário com o direito é muito gostoso, principalmente quando você pega o seu conhecimento de concurseiro para colocar numa situação real que apareceu para você dentro do seu trabalho, tá ok? Tranquilos? Meus caros, e também o seguinte, eu só vou destacar aqui para vocês o que a gente sempre vê caindo mais nesse tipo de prova, tá? Bom, como eu tinha dito no primeiro bloco, são 3 aspectos que sempre caem, 3 pontos do edital que sempre estarão presentes. Você tem princípios administrativos, que foi até o tema que eu trabalhei no nosso primeiro bloco, de 2 às 3. Você tem também o próprio estatuto do servidor, tá joia? E o que eu vou falar agora para vocês, atos administrativos, né? Eu dei uma lida rápida no comentário dos alunos ali, o pessoal falou assim, cai muita licitação também, né, Luiz? Bom, licitação também cai, mas se eu tivesse que listar para vocês um top 3, com certeza seriam esses, tranquilo? Inclusive, alguns estados não têm trazido licitação nos seus editais, o que eu não concordo também, né, meus queridos? Licitação é um tema afeto a qualquer órgão da administração pública. O próprio INSS, salvo engano, no último concurso, não trouxe o tema licitação. Então, assim, por surpresa aí, realmente, alguns concursos estão optando por nem trazer isso, tá joia? O nosso top 3 seria aí, então, os princípios, os atos administrativos e o estatuto, tá joia? Existem outros temas que são um pouco mais periféricos, apesar de ter uma participação importante, como a própria licitação. Outra coisa que eu percebo caindo muito também, improbidade administrativa, né? Como o tema está muito em voga, tem crescido bastante, tá joia? Mas assim, ainda não são o nosso feeling absoluto ali de estar em 90% dos editais, tá joia? A improbidade sim vem ganhando um pouco mais de espaço nos últimos tempos, tá? E outra coisa também que eu percebo um pouco, que tem caído muito em provas também com mais frequência,
é o tema responsabilidade civil do Estado. Um tema bem legal também da gente trabalhar. Tranquilos? Beleza? Eu não vou retomar muito mais esse tipo de situação, não, porque eu não quero ser redundante aqui, né? Imagino que algumas pessoas já me viram falando de 14 às 15, então agora eu vou retomar e vou fazer questão de trabalhar um desses assuntos que eu acho muito importantes com vocês. Meus caros, o tema atos administrativos é de suma importância, tá? E ele é muito frequente nas provas, principalmente provas de tribunais. Fundação Carlos Chagas, CESP, sempre cobram, tá ok? Tranquilo? Ícaro, eu vou pedir para você jogar a lousa, por gentileza. Olha só, meus caros. Direito administrativo, tribunais do CESP agora, né? Vamos trabalhar então, vamos lá. Olha só o que eu tenho para você aqui. Primeiramente, eu quero dar ênfase no seguinte, ó. Eu quero trabalhar os conceitos de ato discricionário e de ato vinculado, beleza? Tranquilo? Certinho? Meus caros, olha só. Eu tenho que o ato vinculado, tá joia? O ato vinculado vai ser aquele que possui na lei, todos os elementos já preenchidos de maneira objetiva. Volta para mim, por gentileza. Olha só o que eu quero que você entenda aqui, meus queridos. Existem atos, vamos lá, se concentra agora, existem atos em que a lei não dá nenhuma opção para o administrador. Existem atos previstos na lei que, quando o administrador vai agir, quando o administrador vai jogar, quando o administrador vai praticá-los, o administrador já tem todas as suas decisões previstas na lei. A ele não cabe nenhuma margem de escolha. Tranquilo? Beleza? A lousa mais uma vez. Olha o que eu quero que você perceba. Olha só o exemplo que eu tenho aqui para você. Artigo 23 da lei de Satã, tá ok? Artigo 23 da lei 8666. Vamos lá. Meus caros, eu estou dando um exemplo de ato vinculado para você. Vê se você concorda comigo no que eu vou te falar agora. Toda vez que você tiver que fazer uma licitação para obras ou serviços de engenharia, meus queridos, para obras e serviços de engenharia, a única modalidade que eu posso utilizar é a modalidade de concorrência, ou seja, a lei obriga em todos os aspectos ao administrador a fazer uma licitação na modalidade concorrência. É como se eu dissesse o seguinte para você, olha só, o administrador está obrigado, está vinculado a seguir tudo que a lei prevê. Nesse caso, a lei prevê obrigatoriamente a modalidade de concorrência toda vez que o meu valor passar de R$1.500.000. Volta para mim, por gentileza. Meus queridos, o que eu quero que você visualize é o seguinte, olha só. Se eu vou fazer uma obra que custa R$2 milhões, eu estou obrigado a fazer a concorrência. Se eu vou fazer uma obra que custa R$1.500.000 e 1 centavo, eu estou obrigado a fazer concorrência. Percebe? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma lei determinando, sem qualquer margem de escolha, o que exatamente eu tenho que fazer. E se essa é a opção, a lousa, mais uma vez, por gentileza, olha só o que eu tenho. O meu ato é vinculado. Beleza até aqui? Tranquilo? Vamos para o próximo slide. O conceito agora, meus caros, é de ato discricionário, beleza? Ato discricionário. E cuidado aqui com a questão, tá? Primeira coisa que eu não quero que você pense errado é isso aqui, ó. O ato discricionário, ele está previsto na lei? Será que sim, meus caros? O ato discricionário está previsto na lei? Porque tem gente que adora falar, né? Enquanto o ato vinculado é aquele que não está previsto na lei, enquanto o ato vinculado é aquele que está previsto na lei, o discricionário é aquele que não tem previsão legal. Olha só, isso é uma bobeira de todo tamanho. Por quê? O ato discricionário é aquele que possui também na lei parte dos seus elementos, previstos objetivamente. Porém, pessoal, olha o pulo do gato, me permita até destacar para você de outra cor, a própria lei concede margem de escolha para o administrador. A própria lei concede escolha para o administrador. Tá me entendendo? Tá tranquilo? Volta para mim, por gentileza. Meus caros, olha o que eu quero que você entenda.
O ato vinculado está previsto na lei. E o discricionário? Também, pô, também previsto em lei. Porém, olha só a diferença, olha onde eu te coloco na frente do seu concorrente. Porém, no ato discricionário, a lei falou que eu posso fazer de mais de um jeito. A lei dá brecha, a lei dá margem, a lei confere oportunidade ou conveniência para o seu aplicador. Tranquilo? E eu vou trazer um exemplo para você. A lousa mais uma vez. Olha só, meus caros, o que eu tenho aqui? Exemplo, artigo 130 da nossa lei 8.112, tá joia? Artigo 130 da nossa lei 8.112. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão. Não podendo exceder, é isso que eu quero que você fique atento, a isso que eu quero que você fique atento. Não podendo exceder o prazo de 90 dias. Volta para mim. Pessoal, olha só o detalhe. A lei, ela falou que eu tenho que aplicar suspensão naquelas hipóteses. Beleza, show de bola, lindo, maravilhoso. Mas olha só o que a lei falou. Eu posso aplicar uma suspensão que não exceda 90 dias. Aí eu te pergunto, eu posso aplicar uma suspensão de 70 dias? Claro que sim. Posso aplicar uma suspensão de 60 dias? Claro que sim. Será que eu posso aplicar uma suspensão de 100 dias, meus queridos? Claro que não, porque aí, olha agora, a lei não está sendo respeitada, percebeu? Então o ato discricionário é aquele que, previsto na lei, concede margem de escolha para o administrador, percebeu? Então olha só o que eu tenho. No ato vinculado, tudo previsto na lei. No ato discricionário, parte prevista na lei e parte que vai conferir oportunidade ou conveniência para o administrador. Até aqui tá tranquilo? Beleza? A lousa mais uma vez, por gentileza, Ícaro. Vamos lá, pessoal, olha só. O que eu tenho aqui? Um pedido de cuidado para você. Por quê, meus caros? Você concorda comigo, e é o que eu acabei de dizer para você, que o meu ato discricionário, ele confere para a gente uma margem de opção para o administrador? Margem de opção para o administrador? Concorda comigo? Nossa, ficou horrível isso, hein? Margem de opção para o administrador? Pois é, o nosso ato discricionário, ele vai conceder opção para o administrador. Perfeito, meus caros, perfeito. Ó, agora ficou chique. Perfeito. Muito bem. O lance é o seguinte, eu não quero que você pense o que induz muita gente a erro, que é achar que essa margem de opção é algo ilimitado do administrador. O administrador, naturalmente, ele tem que respeitar, quando for exercer a sua margem de escolha, a sua margem de opção, ele tem que respeitar o princípio da razoabilidade e tem que respeitar o princípio da proporcionalidade. Sabe por quê? Olha o cuidado que eu coloquei para você aqui. Essa margem de escolha não é ilimitada, pois o administrador tem que respeitar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Volta para mim, por gentileza. Meus queridos, olha só. Só para você entender. Quando a lei dá opção, ato discricionário. Quando a lei não dá opção, ato vinculado. Tranquilo? Beleza? Agora eu vou pedir bastante a sua atenção nesse sábado à tarde, tá joia? Como é que tá o clima na sua cidade? Muito chuvoso, muito frio, solão pegando? Não interessa. Olha para mim agora. Olha o que eu quero que você entenda. Meus caros, tem hora que a lei, ela traz um conceito que tem mais de uma interpretação. Então raciocina comigo aqui agora. Se a lei está trazendo para mim um conceito que dá mais de uma interpretação, você concorda que eu tenho margem de escolha? E se eu tenho margem de escolha, isso só pode ser um ato, então, discricionário, tá ok? Quer ver um exemplo? Não interessa qual concurso você vai fazer. Você, para ser servidor público federal, estadual, municipal, você tem que demonstrar aptidão física e mental. O conceito de aptidão física e mental, ele é um conceito jurídico indeterminado.
Meus queridos, joga na lousa para mim mais uma vez, Ícaro. Olha só o que eu quero que você perceba. Vamos lá. Imagina o seguinte, ó. Um tema, um conceito aí de aptidão física, beleza? Aptidão física. Vamos lá. Aptidão física. Aptidão física, olha só. Deixa eu escrever aqui para você. Aptidão física. Beleza? Meus caros, olha só o que eu quero que você domine. O conceito de aptidão física, ele pode ser interpretado de diversas maneiras. Se você vai fazer concurso para a Polícia Federal, você tem que fazer barra, tem que correr, não é verdade? Se você for fazer concurso para o TRT, você tem que fazer um exame de saúde muito mais simples. Se você vai fazer Polícia Militar, por exemplo, de Minas, que também está com o edital aberto, você vai ter que fazer o quê? Barra, corrida, flexão, etc. Olha só o que eu quero que você entenda. Acontece que, quando você tem cada um desses concursos aqui, o conceito de aptidão física que é exigível em cada um deles vai variar de acordo com o concurso, percebeu? Agora, meus caros, deixa eu dar um outro exemplo para você de um concurso que a gente teve. Concurso da Polícia Militar de Minas, mas o cara passou para médico. Beleza? Tranquilo? Aí o que aconteceu? A PM exige que você tenha uma estatura mínima de 1,60 m. Tranquilo? O nosso amigo médico passou em primeiro lugar, só alegria, só festa. E o que aconteceu com ele? Ele tinha menos de 1,60 m. Ele tinha 1,59 m, 1,58 m, não lembro o detalhe agora. Meus caros, o que aconteceu com esse cidadão aí? Ele foi reprovado, beleza? Ele foi reprovado, tá ok? Volta para mim, por gentileza, aí, cara. Olha só o que eu quero que você entenda. Será que tem relação em você exigir a estatura de alguém com o cargo de médico? Não tem nada a ver. Sabe o que acontece? Não atende à razoabilidade, não atende à proporcionalidade, né? Estatura está dentro de aptidão física? Tá, mas tem que manter relação com o cargo. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Beleza? Joga a lousa mais uma vez, Ícaro. Muito bem. Olha só, meus caros. O que eu quero que você entenda aqui agora é o seguinte. Toda vez que a gente tem essa questão referente à opção, à margem de escolha, eu tenho que respeitar, então, a razoabilidade e a proporcionalidade. Beleza? Tranquilo? Volta para mim. Vou dar outro exemplo esclarecedor para você. Teve um cara que ele fez concurso de agente penitenciário num concurso público que falava assim, ó, eu só quero mulher trabalhando para mim. Tá joia? O edital saiu exigindo exclusivamente candidatas. E o rapaz se sentiu prejudicado, olha agora, porque ele falou o seguinte, bom, se uma mulher pode exercer o cargo de agente penitenciário, eu também posso, então eu quero fazer esse concurso. O cara entrou com mandado de segurança. Só que, pessoal, o presídio em que ele ia agenciar, o presídio, ele era feminino, só tinha presidiária. E na época em que a administração exigiu somente o sexo feminino, ela fundamentou, sabe por quê? Porque na época em que você tinha os agentes de segurança penitenciário com as presidiárias, mesmo tendo sido vetada a visita íntima, as presas continuavam engravidando. Então, o que aconteceu? Era razoável o Estado pedir alguém do sexo feminino para ocupar aquele cargo. Nesse caso, não teve problema nenhum. Estão entendendo? Beleza? Tranquilo? Ícaro, a lousa mais uma vez. Vamos lá, meus queridos. Então, olha só. O ato discricionário é aquele ato em que você tem, na lei, muito importante isso, na lei você tem a previsão dos seus elementos. Porém, a lei dá margem de escolha para o administrador, beleza? Essa margem de escolha não é ilimitada. Show de bola. Vamos comigo. Vamos lá. Questãozinha do CESP aí para você. Olha só o que ela cobra, olha só o que ela quer. A discricionariedade administrativa fundamenta-se, entre outros elementos, na incapacidade da lei de prever
todas as situações possíveis e regular minuciosamente a maneira de agir do agente público diante de cada uma delas. Assim, confere-se ao agente a prerrogativa de eleger, entre outras condutas viáveis, a que se apresentar mais conveniente e oportuna, essa expressão é muito importante, à luz do interesse público. Meus caros, essa questão aqui está definindo certinho para a gente o que é a discricionariedade administrativa. O GABA aqui só pode ser certo. Beleza? Outra questãozinha da CESP, olha só. A razoabilidade funciona como limitador do poder discricionário do administrador. Poxa, perfeita também a questão e tem que ser marcada como correta. Tranquilo até aqui, meus caros? Pode voltar, por gentileza? Percebeu? O ato vinculado, então, é aquele que a lei prevê objetivamente, sem margem de escolha, o que o administrador tem que fazer. Tranquilo? Estamos juntos? E o ato discricionário é aquele em que a lei, muito importante isso, por favor, não se perca agora, a lei concede para ele, percebeu? A própria lei concede para ele o quê? Opção, escolha, margem. Cuidado, essa margem é ilimitada? Claro que não, porque ela tem que respeitar o quê? Razoabilidade, proporcionalidade. Show de bola? Esse sábado tá ficando mais gostoso agora? Então joga a lousa mais uma vez. Vamos lá, por gentileza. Olha só, meus caros. Importante observação. Muito importante observação. Isso aqui é o que eu considero um dos pontos mais difíceis da matéria para quem não é do ramo jurídico e quer aprender o direito administrativo. Meus queridos, presta atenção. Todo e qualquer ato administrativo, todo e qualquer ato administrativo, beleza? É composto por seus 5 elementos. Volta para mim só um instante, Igor, olha só. Se o meu ato é vinculado, ele tem 5 elementos. Se o meu ato é discricionário, 5 elementos sempre estarão presentes nos atos administrativos, 5 elementos. Fechou? Tranquilo? Volta na lousa. Vem comigo, olha só. Domínio total agora. Dane-se qual ato é. Todo e qualquer ato é composto por seus 5 elementos. Beleza? Tamo juntos? Agora olha só o que eu quero que você saiba. Olha só o que eu quero que você domine. Quais são esses atos? Quais são esses elementos? Quais são esses requisitos de todo ato administrativo? Competência, tá ok? Volta para mim só um instante. O primeiro deles é competência. José dos Santos Carvalho Filho, Carvalhinho, chama também de sujeito competente, tá? Para eles aí seria a mesma coisa. O que eu quero que você entenda? Competência nada mais é, se quiser anotar, fique à vontade, competência nada mais é do que o conjunto de atribuições acometidos a alguém que ocupa cargo público. Tranquilo? Beleza? Cargo público aqui, lato sensu, tá? Lato sensu. Então, é o conjunto de atribuições acometido a quem ocupa cargo público. Beleza? Tranquilo até aqui? Joga na lousa mais uma vez, por gentileza, rapidamente. Olha só o que eu tenho. Eu tenho outro elemento, elemento finalidade. Elemento finalidade. Vem comigo mais uma vez, Icaro. Olha só. Meus queridos, a finalidade, ouça agora, a finalidade nada mais é do que o ato último, a consequência última. Percebeu? Toda vez que você pratica um ato administrativo, você tem, ao final desse processo, uma visão, uma consequência, um querer da administração. Essa é a finalidade. Tudo bem? Percebeu? Se quiser anotar também, coloque assim no seu material, por gentileza. É a consequência imediata. Joga a lousa, por gentileza, e continue anotando o que eu estou te falando. É a consequência imediata. Por que eu falo imediata, meus queridos? Prova adora confundir isso aqui com você, tá ok? É a consequência imediata. É a consequência imediata. Meus queridos, não confunda imediato com imediato. Imediato é agora, imediato é na hora, imediato é primeiro, imediato é por último.
Por isso que eu digo para você o seguinte, que finalidade é a consequência imediata do ato administrativo. Beleza? Tranquilo? Volta para mim mais uma vez. Até aqui você está entendendo? Tranquilo, meus caros? Então, olha só o que eu quero dizer para você. Todos os atos têm 5 elementos. Tudo bem? O primeiro deles, competência. Conjunto de atribuições daquele cargo. Não é verdade? E a finalidade? A finalidade vai ser a consequência imediata do ato administrativo. A lousa, mais uma vez, por gentileza. Olha só o que eu quero que você visualize agora. Nosso próximo elemento, elemento forma. Elemento forma. Volta para mim, meus caros. A forma é como o ato se expõe. A forma é como o ato se apresenta. A forma é a maneira que eu tenho de concretizar aquela existência do ato. Beleza? Quer ver um exemplo? Ato administrativo chamado edital. Já ouviu falar? Você procura por isso todo dia. Um editalzinho de concurso novo e tal. É ou não é? Edital é um ato administrativo. Tá ok? Qual que é a forma do edital? Geralmente o edital ele vem publicado no Diário Oficial, vem escrito. Geralmente é aquela ali que é a forma. É a maneira como o ato se expõe. É a maneira como o ato se revela. Se quiser anotar também, fique à vontade. É a maneira como o ato administrativo se expõe. É a maneira como o ato se revela. Tudo bem? Tranquilo? A lousa mais uma vez, por gentileza, Ícaro. Vamos lá, meus caros, olha só. Outro elemento agora, elemento motivo. Tudo bem? Elemento motivo. Primeiro detalhe aqui que eu quero que você tenha domínio é o seguinte. O motivo, meus queridos, ele é uma situação de fato. Ele é uma situação de fato e direito. É uma situação de fato e direito. É uma situação de fato e direito, tá ok? O que significa isso? Volta para mim, por gentileza. O conceito é esse, tá? O conceito é esse. Situação de fato e direito. Tranquilo? Beleza? Agora, entenda isso comigo. Fato é uma coisa real, é uma coisa mundana, é uma coisa que eu percebo, é uma coisa que está acontecendo. Beleza? Tranquilo? E o direito? O direito é o quê? Direito é o que o ordenamento jurídico traz para aquilo, tá ok? Entenda o seguinte, ó. O edital, por exemplo, que é publicado, ele serve para contratar servidores, não é? Obviamente, né? Se for esse edital aí de concurso público. Meus queridos, o que acontece? Eu tenho que ter uma situação de fato, que é o quê? Uma administração com poucos servidores, ou com muitos servidores para aposentar. Isso tem que ser um fato, tudo bem? E aí eu me pergunto, qual que é a consequência para esse fato? Ora, se eu tenho aqui um fato, percebeu? E esse fato faz com que eu queira contratar, o direito manda contratar como? Com concurso público. Beleza? Tranquilo? Então, o motivo é a situação de fato e de direito do ato administrativo. Fechou? Joga a lousa mais uma vez. Vem comigo. Olha só o que eu quero que você domine também. Ó, importantíssimo. Os elementos do ato administrativo são importantíssimos. Objeto, meus caros. O que é o objeto? O objeto, por sua vez, vai se referir a quê? Aquela coisa imediata que eu tenho no meu ato administrativo, beleza? Aquela coisa imediata que eu tenho no meu ato administrativo. Quando eu falo para você desses elementos aqui, eu quero que você entenda o seguinte: o objeto é o elemento que vai trazer para a gente alguma alteração imediata. Percebeu? Tranquilo? Enquanto eu tinha aqui o nosso elemento finalidade como sendo algo imediato, o objeto é a direta alteração do ato administrativo. É a primeira alteração do ato administrativo. Se quiser anotar também, fique à vontade. É a direta alteração causada pelo ato administrativo. Fechou? Beleza? Vem comigo, olha só. Meus caros, o lance é o seguinte. Eu tenho que ver que você domina o seguinte. Todo ato administrativo
tem quantos elementos? 5. Quais são eles? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Muito bem. Aquele macetinho sempre bom para você acabar lembrando e decorando desse negócio, né? Co, fi, fo, mo, bi. O que seria isso? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Né? Uma frasezinha, uma palavrinha para lembrar de todos os elementos. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Ícaro, joga a lousa mais uma vez. Meus caros, espanta o sono e vem comigo. Olha só. Questãozinha do CESP, tá? Questãozinha do CESP. O lance é o seguinte. Motivação, finalidade, competência, forma e objeto constituem elementos obrigatórios do ato administrativo e requisitos de validade da sua prática, de modo que a ausência de qualquer um desses implica nulidade do ato administrativo. Desculpa, do ato praticado. Beleza. Meus queridos, olha só uma sutileza que leva muita gente para o buraco. Motivação é elemento do ato? Porra, não é. Cuidado com isso. Não confunda motivação com motivo. Beleza? Não confunda motivação com o motivo. Tudo bem? Tranquilo? Por que eu estou falando isso para você, meus caros? Se aqui fosse motivo, finalidade, competência, forma e objeto, que constituem elementos obrigatórios do ato administrativo, e qualquer ato, não é verdade? E requisitos de validade da sua prática, de modo que a ausência deles, a ausência de qualquer deles, realmente implicaria na nulidade do ato administrativo, do ato praticado. Beleza. Meus queridos, então olha só, o lance aqui é o seguinte, essa questão, não fosse essa motivação aqui, ela estaria perfeitinha. Por quê? Porque os demais elementos são efetivamente elementos do ato administrativo, não é verdade? E aí, eles são importantes, pois requisitos de validade, de maneira que a ausência deles realmente implicaria em nulidade do ato praticado. Percebeu? Tranquilo? Volta para mim só um instante, por gentileza. Na primeira aula, nós falamos de princípios, não foi? E um dos princípios implícitos é o princípio da motivação. Tranquilo? Beleza? Meus caros, não confunda princípio da motivação com o elemento motivo do ato administrativo. Fechou? Beleza? A lousa mais uma vez, por gentileza. Vem comigo agora. Olha só o que eu tenho aqui para você. Esse esquema, jura para mim que ele vai estar colado na cabeceira da sua cama. Esse esquema aqui promete para mim que ele vai ser o seu fiel companheiro em todas as questões de direito administrativo e em todo o seu estudo de direito administrativo. Lembra que a gente combinou que o ato vinculado é aquele em que a lei confere todas as opções, a lei traz tudo para o administrador e ele mesmo não pode escolher? Lembra disso? Pois bem, daí eu quero que você extraia o seguinte: os elementos competência, finalidade, forma, motivo e objeto, todos eles estão dentro da nossa legalidade. Ok? Todos eles estão dentro da legalidade. Legalidade do ato vinculado. Por que isso, meus caros? Volta para mim, por gentileza. Entenda uma coisa. Eu tenho o ato vinculado, que é aquele que não dá margem nenhuma de opção, porque a lei traz tudo, taxativamente, fechado. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, meus queridos, como que eu tenho um ato administrativo que possui 5 elementos e que tudo está dentro da lei? A lousa rapidamente, Igor. Ô, Ícaro, olha só o que eu quero. A legalidade, se o meu ato é vinculado, ela vai trazer todos os meus elementos. Concorda comigo? Percebeu? Tranquilo? Agora, olha só a diferença quando eu tenho, meus caros, um ato vinculado. Olha só a diferença quando eu tenho um ato discricionário. Olha só a jogada. O discricionário não é aquele, a gente já conversou, em que a lei traz para mim o que fazer, mas a própria lei concede o quê? Opção, não é isso? E essa opção você começa a chamar agora de mérito administrativo, perfeito? Muito bem. Então, olha só, meus caros, o que fica dentro da legalidade do meu ato discricionário?
a competência, a finalidade e a forma. E o que fica dentro do mérito administrativo? O motivo e o objeto. Volta para mim. Percebeu esse esquema? Olha só o que eu quero que você domine. A lei, ela traz para a gente todos os elementos do ato vinculado. Mas se o meu ato for discricionário, a lei traz para mim 3 elementos e os outros 2 elementos ficam à escolha do administrador. Não são lei propriamente dito, mas são oportunidade ou conveniência, que a gente chama de, joga a lousa mais uma vez, Ícaro, por gentileza, a gente chama de mérito administrativo. Beleza? Tranquilo? Meus queridos, isso aqui é o total domínio que eu preciso que você tenha para fazer concurso de tribunal. Porque quando cai, derruba a galera. Beleza? Vou colocar um exercício agora. Vou passar para o próximo slide, perdão. Olha só. Conceito de anulação e o conceito de revogação. Volta para mim. Pessoal, anulação e revogação são hipóteses de retirada do ato administrativo que está errado. Anulação e revogação são hipóteses em que eu vou perceber que existe algo de incongruente no ato administrativo, vale dizer, vou perceber que há algo de errado e eu vou corrigir. Ou anulo ou revogo. Tá joia? A lousa aí, meus caros, olha só. Se o meu ato tem problema na legalidade, sabe o que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que anular. Agora, se o problema do meu ato é lá no mérito administrativo, que você vai poder chamar de oportunidade ou conveniência, aí eu não tenho que anular o meu ato. Aí eu preciso tão somente revogar o meu ato, se o problema for no mérito. Volta para mim, por gentileza. Qual que é a implicância disso, meus queridos? Eu quero que você domine assim, ó. Lembra daquele esquema que a gente fez? Aquele esquema que a gente fez trouxe o que pra gente? O seguinte, você tinha uma troca, uma anulação de um ato legal, de um problema de ato ilegal, e você tinha a revogação de um ato discricionário, tá joia? De um ato que não fosse na legalidade. Por que eu estou falando isso? Olha só uma questãozinha que caiu, inclusive, na prova da PRF. A lousa, por gentileza. Meus queridos, olha só o detalhe. Praticado ato ilegal por agente da PRF, deve a administração revogá-lo? De jeito nenhum. Quando acontece a prática de um ato ilegal, o meu correto fazer aqui vai ser o quê? Vai ser reconhecer a sua anulação. Estamos juntos? Percebeu? Por que eu estou falando isso para você, meus caros? Porque aqui a gente tem uma questão errada e eu quero que você entenda o seguinte. Voltei no meu quadro. Olha só o detalhe. Se você tem, importante isso, se você tem um ato administrativo vinculado, você só tem legalidade em qualquer um dos meus elementos. Concorda comigo? Se você tem um ato vinculado, você só tem legalidade em qualquer um dos seus elementos. Então, se eu tenho erro no elemento competência, se eu tenho erro no elemento finalidade, ou no elemento forma, ou no motivo, ou no objeto, a única opção que eu tenho em um ato vinculado é fazer a sua, o que, meus caros? A sua anulação. Estão me entendendo? Estão percebendo o que eu estou falando para você? Agora, olha só, continua comigo. Se eu tenho, por outro lado, um ato discricionário, eu tenho legalidade nesses 3 elementos aqui. Então, olha só, se houver erro em um desses 3 elementos de um ato discricionário, eu revogo ou anulo? Meus queridos, toda vez que o problema é na legalidade, a nossa opção é a anulação. Mas olha só o que eu quero que você domine agora.
E se aparece para mim, Luiz, um problema no mérito administrativo? Aí, meus caros, essa parte aqui não é a parte da legalidade. Essa parte aqui não é a parte da legalidade. Então, o que eu vou ter aqui? Se eu tenho um erro no mérito administrativo, a minha opção é revogar. Tranquilo? Beleza? Certinho? Volta para mim, por gentileza. Parece que o pastor Sérgio está perguntando qual é o fundamento legal, né? Fundamento legal de quê, pastor? Conclui a pergunta para a gente aí, por gentileza, para te dar um retorno aqui. Tranquilo? Meus caros, entendeu aqui a jogada? Tá tranquilo? O que eu quero que você saiba também? Toda vez que eu tenho, então, um ato administrativo que seja vinculado, ele só tem lei. Então só cabe o quê? Anulação em qualquer um dos elementos. Se o meu problema, porém, é em um ato discricionário, o meu problema aqui vai se dizer respeito ao quê? Meus queridos, competência, finalidade e forma de ato discricionário, se tiver problema, é anulação. Porém, havendo problema no objeto ou no mérito administrativo como um todo, que vai ser o motivo ou objeto, a gente tem a opção da revogação. Tranquilo? Beleza? Vou jogar aqui a lousa mais uma vez. Ícaro, por gentileza. Vamos lá, meus caros, olha só. Questãozinha aqui pra gente. Pastor, manda sua pergunta aí, pastor. Completa aí. Fundamento legal para quê? Será que é para anulação e para revogação? Se for, é na lei 9784, tá? Mas conclui a pergunta aí, por gentileza. Vamos lá, meus queridos. Questões do CESP, né? A busca do fim diverso do estabelecido na lei, expressa ou implicitamente, implica nulidade do ato administrativo por desvio da finalidade. Muito bem, meus queridos. Volta naquele esquema aqui para mim. Olha só o que eu quero que você saiba. Você percebeu que a finalidade, ela está na legalidade tanto do ato discricionário, quanto ela está na legalidade do meu ato vinculado? Então, meus caros, com certeza, se eu tenho aqui falando de problema de finalidade, desvio de finalidade, implicando em nulidade, nossa questão está correta. Eu nem preciso saber qual é o problema, qual é o ato administrativo, se ele é vinculado ou se ele é o quê? Discricionário. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Os elementos vinculados de um ato administrativo são sempre a competência, a finalidade e a forma. Meus caros, certinho, tá ok? Questão correta. A gente já viu ali no nosso esquema que não interessa se o meu ato é vinculado, não interessa se o meu ato é discricionário, eu sempre vou ter o quê? Os elementos competência, finalidade e forma. Competência, finalidade e forma como sendo o quê? Elementos vinculados, pois estão dentro da legalidade. Tranquilo? Beleza até aqui? Muito bem. Volta para mim, Ícaro. Meus queridos, esse era o meu objetivo do dia e hoje para passar para vocês. Tranquilo? Beleza? Venha para o ponto, venha conhecer os nossos produtos. A gente está lançando um produto excepcional, que é a Maratona do Ponto dos Concursos, em que você tem direcionamento para banca específica. Tá joia? Tranquilo? Se você quiser também, me adicione nas redes sociais, né? No Facebook, do professor Luiz Antônio Lima, tá joia? Na minha página, e tem também o meu perfil pessoal, Luiz Antônio Lima. Tudo bem? Tranquilo? A pergunta do pastor chegou, Ícaro? Ainda não? Pastor, qualquer coisa depois você manda aqui que a gente tenta responder aí no chat, alguma coisa assim. Tranquilo? Meus queridos, foi um prazer estar aqui com vocês. Um bom sábado de estudo. E hoje vocês ainda têm compromisso até às 19, né, Ícaro? Até às 19. Então não sai da cadeira, não. Segura a onda aí. E o que precisar, pode contar comigo. Um grande abraço e fiquem com Deus.